Olá, seja muito bem-vindo ao Lead Link. Eu sou o Bruno Meyer. E eu, Ana Paula Couto. Neste episódio, vamos descobrir o que torna uma marca referência no mercado e lembrada pelo público. E no Lead Link de hoje vamos receber Diego Barreto, vice-presidente de Finanças e Estratégia do iFood, e Simone Cesena, CMO da Sul América. Brigadíssimo pela presença de vocês. Muito obrigada pela presença dos dois. Começamos com a pergunta que motivou este episódio, que é como se tornar uma marca lembrada pelo público, lembrada pelos consumidores, uma referência no mercado. Começo com a Simone. Legal, super oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Quando a gente fala, né, de uma marca relevante, né, para as pessoas e que de alguma maneira se conecta com elas, falar de Sul América ela é uma marca que ela vem acompanhando a história do Brasil, né? A Sul América ela tem quase 130 anos. E se você for parar para pensar, a gente, assim, em buscas e estudos que a gente faz de marca, a gente vê que a gente participou, 7 anos pós a assinatura da abolição da escravatura, a gente tratava, né, assim, a marca nasceu, a Sul América nasceu. Então, eu acho que a gente, né, como companhia, com todos os nossos colaboradores, a gente pensa muito, assim, no quão importante, por exemplo, são os nossos serviços, né? Quando a gente fala de Sul América, a gente fala de vida, né? A gente fala de plano de saúde, a gente fala de seguro de vida. E aí, qual a importância disso para as pessoas? O que a gente discute muito internamente é que, assim, se a gente acerta 99,99% das vezes, o 0,0 alguma coisa, ele tem uma relação com a vida da pessoa. Então, não dá para errar. Não pode errar. Não dá, é muito delicado. É uma liberação de um procedimento, é uma internação, é um nascimento de uma criança, né? Então, você ser uma marca amada nesse contexto, ela requer, assim, uma atenção e um cuidado que ele vai muito além, de fato, de um processo ou só de um indicador pontual, sabe? A gente precisa olhar para a pessoa ali de uma maneira única, né? Bom, a gente está falando de Sul América, uma empresa centenária, né? Você está falando aí de mais de 130. Quase 130, exato. Quase 130 anos. E aí a gente vem e fala de um bebê. Exato. Perto de 130 anos, a gente está falando um pré-adolescente, de 12 anos, chamado iFood, que eu acho que é aquele tipo de empresa que se confunde mesmo com o comportamento das pessoas no linguajar, porque muita gente, a gente conhece, não fala mais eu vou pedir uma comida, eu vou pedir um iFood. Essa talvez é a maior tradução de uma marca que é lembrada pelas pessoas, pelo consumidor final de todas as classes sociais. Diego, você que esteve lá no começo da empresa, como é que vocês conseguiram essa façanha aí de confundir o nome de uma empresa com quase um verbo da gramática? Sinônimo de delivery. Acho que construir isso tem muito a ver com o tipo de negócio que você está inserido. Então, a forma como a Sul América faz, com certeza, é diferente do iFood. No caso do iFood, acho que antes ainda, mas eu acho que o que se aplica a qualquer empresa é o que a gente chama de efeito uau. Se a sua empresa não consegue gerar um efeito uau em alguém, ela não vai ser lembrada mesmo. No nosso caso, o efeito uau ele tem a ver com, primeiro, frequência, né? Você come 90 vezes por mês. Então, em teoria, você vai ter muito ponto de contato com uma empresa que te leva essa comodidade do delivery. Então, o primeiro ponto meu aqui é conseguir ter uma oferta que te faz querer voltar sempre. Então, como a minha oferta ela é muito vasta, você considera no almoço, no jantar, no café da manhã, no final de semana, dia de semana. Tem um segundo ponto do meu efeito uau, que é o nível de serviço. O meu nível de serviço tende a ser muito ruim. Porque, veja, eu não controlo 2 pontas da cadeia. Se o restaurante quiser demorar mais para cozinhar e atrasar, eu não controlo isso. Se o entregador quiser parar para terminar de ler uma matéria no posto, eu não controlo isso. Então, você conseguir fazer isso funcionar muito bem, para o nível de serviço ser alto e, portanto, você gerar esse efeito uau, é um outro ponto super importante. E o terceiro e último é uma empresa ambiciosa, né? Uma empresa que cresce muito, está presente em praticamente todos os municípios que faz sentido você ter delivery. É uma empresa que está nos principais pontos de cultura do Brasil.
É a empresa que mais investiu no carnaval desse ano, é uma empresa que está lá no BBB, é uma empresa que está no Rock in Rio, uma empresa que está no The Town. Então, o nosso nível de ambição para poder aparecer no bom sentido, ele é muito grande. Então, a soma dessas três coisas gera esse efeito uau, que faz hoje 50 milhões de brasileiros comprarem no iFood por ano. O efeito uau, resumindo, é o quê? Aquela coisa que dá uma estupefação na pessoa, que a pessoa fica... É aquilo que você fala assim, cara, eu não acredito nisso. Então, eu vou pegar alguns exemplos simples, assim. O dia que você pegou o teu iPhone pela primeira vez, você falou, cara, não é possível. Que alguém pensou Eu vou mandar uma foto pra você aqui agora, eu vou falar via mensagem com todo mundo. Sabe aquele negócio que você não acredita? No caso do iFood, o que é isso? Pensa como é que era receber pizza na sua casa sábado à noite, quando vocês ligava. Vocês moravam com o pai de vocês. É só que você ligava, o telefone não atendia. Por quê? Porque o cara tava lá no fundo. Você ligava, dava ocupado porque já tinha uma pessoa na linha. Você não sabia quando o entregador ia chegar. Você pagava em dinheiro, tinha que pegar. Um belo dia alguém fala assim, não, peraí. Você nunca mais vai deixar de ser atendido. Você nunca mais vai deixar de ter um problema com troco. E à medida que você vai eliminando esses pontos de fricção, você fala, cara, não é possível. Então quer dizer que agora eu tô em casa, eu preciso tomar banho, eu vou pedir e vou saber se eu vou conseguir, se dá tempo de tomar banho ou não. Para pensar assim, você nunca pediu um iFood e ficou esperando se ia ter um entregador para entregar para você. Esse aceite é feito no momento em que você pede. E isso é um puta de um efeito uau. Quando você pede um carro hoje para poder se deslocar em São Paulo, você fica esperando para ver se vai ter um motorista para te aceitar. Quando chove, você não tem. Via de regra. É difícil, demora. No caso do iFood, não, ele tá lá. Então, esse efeito uau da relação, da experiência, ele é muito forte. Você sabe que a gente tem uma situação até para contar, para contribuir. Por exemplo, a gente fez uma ação, no caso de saúde, que era assim, a gente identificou, através de inteligência artificial, mulheres que elas estavam há algum tempo sem fazer os exames preventivos. E ao invés da gente ter que passar por todo o procedimento, de você ter que passar num médico, para o médico solicitar para você o exame, a gente já mandou uma guia para casa dela e ela já poderia agendar o exame para fazer a mamografia. Isso traz você muda de fato a experiência daquela pessoa. A sensação que ela tem ali é de cuidado, né? De assim, uau, como eu não pensei nisso, né? Por que outras empresas, de repente, não fazem isso por mim? Eu não tinha parado para pensar nessa questão do iFood, faz todo sentido mesmo, né? Imagina, assim, pensa na tua relação com a tua diversão da sexta-noite, que é assistir hoje uma série. Cara, assim, isso mudou radicalmente a sua vida. Assim, você sabe agora exatamente se você pode começar, porque eu não quero ser interrompido, eu sei que hora que chega, se desce, não desce, já pede pro porteiro. Assim, hoje você consegue se organizar todo para poder não ser atrapalhado. Isso não existia há 10 anos atrás. Era impossível imaginar isso. Simone, sobre essa ação que você falou, era justamente nesse ponto que eu queria abordar com você. A Sul América já está fazendo essa mudança de paradigma, de padrão, de tratar o paciente, tratar o consumidor, o cliente, pelo lado da saúde, pelo lado da prevenção, no lugar de só olhar a doença, o atendimento. Quando vamos pensar em marketing, né? Quando vem plano de saúde, quando eu falo a palavra, né? Eu falo para vocês plano de saúde, o que vem na cabeça de vocês? Por mais que eu esteja falando a palavra saúde, normalmente vem doença. Então isso tem a questão toda do segmento como um todo, mas a gente, quando você fala, por exemplo, você vai falar de educação financeira, o Brasil ele já evoluiu muito em relação a essa questão da educação financeira, né? Quando você fala de educação para a saúde, que a gente estava até conversando antes daqui, a gente acabou de ter acesso a uma pesquisa que declarou, através do Instituto IES, que 50% das pessoas que contratam um plano de saúde, elas não conhecem o que elas estão contratando. Então, basicamente, o que a gente tem hoje como missão, sim, é a experiência do cliente, né? E, em segundo lugar, sem ter uma ideia de prioridade, mas é a gente ajudar as pessoas a entender sobre como cuidar melhor da sua saúde. Então, a gente vem trazendo, o ano passado a gente trabalhou uma questão muito grande, né, relacionada à fraude. A gente fechou uma parceria com a Gympass, onde a gente deu acesso a Gympass, independente se você era um PMEzinho, né, se você era um small business ali com 3 funcionários, ou se você era uma grande empresa, você tinha acesso a uma plataforma para a pessoa conseguir praticar exercício físico. Então, a gente vem trabalhando programas
que ajudem a pessoa, sim, a olhar muito para a prevenção. Porque cada vez mais a gente vai ter pessoas vivendo muito mais. Então, essa é uma responsabilidade que a gente se vê e com certeza a gente vai continuar criando programas que ajudem a pessoa a olhar além da doença, né? A Simone falou a palavra do ano e do ano passado, que é inteligência, 2 palavras, né? Inteligência artificial. Você já, eu não precisei nem entrar no assunto, você, que eu achei ótimo, tá? Você já entrou. Quero direcionar essa pergunta para você, Diego, porque o iFood, ele deixou, de certa forma, de se autodenominar empresa de tecnologia para ser uma empresa de inteligência artificial. O que é, afinal, uma empresa de inteligência artificial? A empresa de inteligência artificial é aquela que tem essa tecnologia embedada no negócio, em toda a empresa. Ou seja, ela não é um departamento, ela não é um produto, ela faz parte do dia a dia. Então, assim como o seu Excel um dia te transformou numa empresa diferente, assim como tecnologia proprietária, codar, te transformou numa empresa diferente, IA tem esse mesmo poder. Então a gente em 2018 começou a investir nisso, a empresa hoje tem das 6 mil pessoas que trabalham lá, 3 mil são engenheiros ou cientistas de dados e trabalham com tecnologia e inteligência artificial. Metade já está direcionada para isso. O resultado disso é hoje uma empresa com 140 modelos de inteligência artificial proprietários, que operam em todas as áreas da empresa. A gente trabalha com IA generativa desde 2021, já em parceria com a OpenAI. E hoje, internamente, para vocês terem uma ideia, o famoso assistente de inteligência artificial que todo mundo está dizendo quando vem, como é que vai ser, eu vou passar a ter um assistente, a gente atende dentro de casa. Então hoje todas as pessoas se utilizam hoje na nossa plataforma de comunicação de um assistente personalizado, que faz os trabalhos para você. O que você imaginar. É um negócio impressionante. Você tem áreas hoje do iFood que você não tem mais pessoas tocando o dia a dia. São modelos de inteligência artificial. O próprio exemplo da logística. Hoje, o modelo que conduz a logística, que define como funciona a logística, é um modelo que entende mais ou menos 1 milhão de parâmetros e ele faz 2 bilhões de previsões por mês. Ele que diz, nessa rota é uma bicicleta, ou é um carro, ou é uma moto, nessa rota esse é o preço. Como ir, por exemplo, nessa rota é melhor ir de bicicleta. Ele que define isso. É ele que define, é ele que sabe que no dia que tem jogo, isso não é uma brincadeira, tá? Que no dia que tem jogo do Flamengo e do Corinthians no mesmo horário, a oferta de entregadores cai bastante, portanto eu tenho que me antecipar na comunicação da remuneração para o entregador para que ele esteja disponível. Ele que entende isso. Pô, sensacional isso. Hein? Sensacional. Um ser humano nunca faria isso. Você nunca ia parar para pensar. Mas isso que você está falando já errou? Já errou, mas o modelos de inteligência artificial são modelos que vão ganhando assertividade ao longo do tempo. Em especial o modelo de machine learning, porque ele vai entendendo o parâmetro e ele vai melhorando essa capacidade dele ao longo do tempo. Hoje a assertividade desse modelo logístico é de 99,9%. E como é que se dá essa dinâmica, esse aprendizado constante e o melhoramento da tua empresa com inteligência artificial generativa? Isso se dá de 3 formas. A primeira é ter uma base de dados que a gente chama de data lake. Não, e vocês têm um arsenal de dados de todo brasileiro, praticamente. 1.500 cidades. É um fato, mas a beleza é você ter a maior quantidade possível, não só dos dados lá do seu consumidor, do restaurante, mas todos. Por quê? Porque a correlação de 2 coisas, você não sabe até o dia que o modelo te diz existe uma correlação para isso. Então, a correlação do jogo do Corinthians e Flamengo no mesmo horário com a disponibilidade de entregador, você provavelmente não saberia. É o modelo que descobre isso. Ele trouxe isso. Então, ter uma base de dados, e em especial tem um detalhe. Mas você teve aqui. Que fazer uma pergunta para isso? Não, nesse caso aqui... Porque tem muita gente que eu escuto falar isso, né? Você tem que fazer uma pergunta certa para vir uma resposta... Mas esse é para o modelo de IA generativa. Generativa, né? O modelo que não é generativo... São os prompts, né? Exato, você desenha um código e ele vai aprendendo a partir dos resultados e do input de mais informação. E aí aquele código inicial ele vai sendo reconstruído pelo próprio modelo. Então é como você pegar o seu filho e começar a ensinar um negócio para ele, e aí ele vai consumindo mais literatura e ele mesmo vai mudando a forma de pensar. É essa mesma lógica. E aí, onde é que está a beleza disso aqui? A beleza disso aqui está em padronização do dado. Porque tem um monte de dados por aí, mas cada dado tem uma estrutura de linguagem diferente. É como você pensar no inglês, no português, no alemão. Se você não estruturar isso para um mesmo padrão, você não consegue utilizar. Então, esse é um primeiro ponto. Só terminando a tua pergunta, tem um segundo ponto aqui que é comportamento.
Então, você chegar para uma pessoa hoje e falar, como é que você está fazendo pesquisa hoje? Aí ele fala, estou jogando no Google. Essa pessoa não ajustou o comportamento ainda para IA generativa. Então tem uma questão comportamental. Então tem um trabalho muito forte de comunicação e mudança de gestão dentro da empresa. E aí tem um terceiro ponto que é investimento. A maioria das empresas ainda olha isso como um custo. Pra mim, quando eu comecei a trabalhar com IA generativa em 2021, todo mundo falava, não está gastando dinheiro aí à toa. Se você olhar dessa forma, você sempre vai estar só esperando chegar tudo pronto, quando em teoria todo mundo no mercado vai estar fazendo igual. Então esse investimento, essa capacidade que você tem de falar, eu vou começar a fazer isso, é algo que muda muito o jogo. Muita gente trabalhando com IA hoje, quando todos os concorrentes estão trabalhando também. No final... Vocês chegaram antes. Vai chegar exatamente. E a Sul América? De que forma você está usando a inteligência artificial generativa? 2023 foi um ano que a gente discutiu muito a questão de fraude, né? No plano de saúde. E uma das coisas que a gente fez que ajudou muito a gente, porque assim, quando você olha para a fraude no plano de saúde, muitas vezes as pessoas elas acabam cometendo por falta de informação. Então, um exemplo, não sei se vocês já chegaram a ser impactados, nas redes sociais a gente tem situações de promessas de locais que falam, você quer emagrecer, emagreça com seu plano de saúde, faça botox aqui com seu plano de saúde, 100% coberto pelo plano. A gente gerou um robô, né, de inteligência artificial que ficava o tempo inteiro aprendendo, com machine learning mesmo, para a gente identificar todos os tipos de anúncios que de alguma maneira tinham aquele padrão fraudulento. A partir disso a gente conseguiu identificar quais eram as empresas que estavam por trás desses anúncios e aí a gente começou a buscar pessoas com padrões de reembolso. Então, normalmente, essas empresas elas não são credenciadas do plano e eles acabam pedindo reembolso. E esses reembolsos, eles identificavam uma possível fraude, né? E aí a gente começou a fazer um trabalho de educação dessas pessoas que, de alguma maneira, estavam sendo levadas a lesar ali, ter um problema, de fato, ali de fraude. Então, esse é um ponto super relevante para a gente. Além disso, a gente aumentou, né, todos os nossos investimentos em tecnologia para que a gente conseguisse identificar padrões dentro dos nossos dados, seja, por exemplo, porque o que acontece muitas vezes não é na utilização da rede credenciada, mas sim na solicitação de reembolso. Então, quais eram os padrões que a gente tinha dentro de casa que de alguma maneira traziam para a gente ali um comportamento que poderia se mostrar uma fraude? E aí a gente foi fazendo um trabalho muito próximo, porque a gente tem ali o cliente RH junto com a gente, né? Então a gente tem os PMEs, mas a gente tem o cliente RH. E junto com os RHs a gente demonstrando esses padrões. E isso, a gente trabalhou toda uma plataforma de educação para a saúde para essas pessoas e isso foi gerando assim, resultados bastante interessantes para a gente. Porque você imagina, eu analisar, a gente teve, por exemplo, só o ano passado a gente teve 20 mil partos, assim, de um procedimento que você está falando, sabe? Você imagina essa quantidade, a gente tem 5 milhões de beneficiários utilizando os mais inúmeros exames e procedimentos, né, durante o decorrer do ano inteiro. Então, pra gente é super importante. Vocês têm dados, né, também pra caramba, né? Muitos. Muito dados, eu vou até pegar alguns exemplos práticos disso que você está falando mais no nosso mundo, né? Acho que do lado da fraude, olha que interessante, a gente às vezes se deparava com uma pessoa que queria fazer uma entrega e aí ele falava, paga mais entregar de carro ou paga mais entregar de moto. E aí ele declarava o modal dele que não era verdadeiro para poder ser mais bem remunerado. O que me gera um problema, porque o serviço que eu presto é diferente. Na hora que eu tenho que fazer uma entrega de supermercado, eventualmente eu preciso de um carro. A pessoa que está de moto e fala que está com um carro, ela cria um problema do serviço. Claro. Hoje a generativa pega isso como? Ele tira uma foto e aí a generativa ela detecta outros elementos que indica, por exemplo, ele está numa moto ou num carro. Exemplo típico. Você pega uma pessoa de óculos, no reflexo você vê eventualmente o que tem ali na frente. Se tem na frente um espelho, que é o vidro do carro, eu sei que a pessoa está no carro, ela não está de moto. Então, e a generativa hoje me dá isso. Acho que um outro exemplo interessante, só para falar um pouco de atendimento, hoje o atendimento do iFood ele é feito por pessoas e pelo nosso modelo que usa IA generativa. O modelo hoje é mais bem avaliado pelos consumidores do que o ser humano. Por quê? Porque ele tem uma capacidade de acerto muito maior que o ser humano e tem muito mais velocidade. A IA generativa tem muito pouco tempo para poder te dar uma resposta correta. O ser humano precisa pesquisar, precisa olhar, ele precisa... E aí tem um lado aqui emocional, psicológico, que a generativa não tem.
Então, hoje, o meu resultado aqui é muito melhor do que com o ser humano. Mas já no meu caso, desculpa te interromper, fala, Simone. Já no meu caso, eu preciso muito dessa combinação, porque eu vou dar um exemplo para vocês. Antes da pandemia, a telemedicina era algo que ela não era muito utilizada. Né? Você não ouvia falar você passar por telemedicina. Por exemplo, a gente acabou a gente está passando pelo advento da dengue, né? Então você viu algumas situações de emergência de hospitais superlotados. Então, a telemedicina, para alguns procedimentos que você precisa fazer, eu preciso fazer a conexão de toda essa inteligência, de até demonstração. Por exemplo, você entrou no meu busca-rede hoje do aplicativo, que é onde eu te demonstro aí toda a minha rede credenciada. A gente tem ali alguns procedimentos que eu consigo já entender e mapear um sucesso de atendimento através da telemedicina que eu já te apresento. Ao invés de você ir para um pronto-socorro, fala agora com o médico e eu atendo ele em 15 minutos. Então, quando ele tem essa primeira experiência, a próxima vez que você for pensar em qualquer procedimento, você vai falar, não, peraí, eu já consigo aqui marcar no meu próprio aplicativo, já consegui falar com o médico na tela. E quando a pessoa, eu acho que é muito interessante a tecnologia e como você aplica ela, né, no use case correto, que a pessoa vai falar, não, a próxima vez que eu tiver que ir, de repente, em algum lugar, eu vou pensar, realmente eu preciso? Ou eu já consigo, de alguma maneira, resolver por aqui. E, obviamente, se você está falando de um caso urgente, né, uma emergência, você, de fato, precisa ir presencialmente. Mas isso, no nosso caso, eu sempre acabo trabalhando a combinação, porque o médico, pra gente, ele é muito relevante e tem a questão humana, que você precisa ter todo esse acolhimento, né? Simone, você falou em fraude em reembolso. Fraude em reembolso não vai estar lidando com a rede credenciada de vocês. É um terceiro que está sendo criminoso, não é isso? Como é que vocês chegam até esse criminoso? Isso vira uma denúncia-crime? O próprio cliente, o próprio consumidor da Sul América tem que fazer essa denúncia? Como é que vocês estão lidando com essa situação que hoje em dia parece que é o golpe número 1 em plano de saúde? É o maior problema hoje do setor? A fraude do setor de saúde, do setor de operadoras? Na verdade, você tem alguns problemas, né? Nunca ele vem sozinho, né? A tempestade, quando ela vem perfeita, ela vem realmente perfeita, né? Quando você olha para a saúde, o que a gente tem? A gente tem o abuso. Então, se você olha hoje para um plano de saúde que ele não tem uma coparticipação, você paga um valor de mensalidade, independente da sua quantidade de uso, independente se você usou da maneira correta, você paga o mesmo valor. Né? E se você teve algum tipo de abuso, o cálculo, né, daquele capital segurado, que nós somos um capital segurado, por exemplo, você vai fazer um seguro de um carro, eu sei qual que é o valor máximo que eu estou assegurando. Num plano de saúde é diferente. Então, qual que é a situação que a gente tem? Então, o abuso, ele é algo que é super relevante. Então, a gente precisa explicar para as pessoas. Então, se só 50% das pessoas que compram um plano de saúde entendem, por exemplo, o que significa um sistema de mutualismo, a gente, como setor, tem a obrigação de explicar para as pessoas o que é e como funciona esse cálculo. Isso é uma coisa. A outra coisa que a gente vem discutindo muito é como que a gente faz para que a gente... Antigamente, o que era legal? Você ter um livro desse tamanho do plano de saúde. Quanto maior o livro, melhor. Né? A gente mudou essa lógica. Quanto melhor é o profissional, melhor, e não a quantidade. Não adianta você ter 100 médicos, sendo que na hora que você vai utilizar, a qualidade dele ela não é a melhor. Então a gente vem trabalhando muito a questão de NPS, CSATs, e como que a gente olha de fato para a experiência do cliente de uma maneira muito prática ali. E quando a gente olha para a fraude, a gente tem o quê? A gente olhou tanto, a gente se investiu em tecnologia. A gente olhou sim para modelos, então qual é o modelo preditivo que a gente tem dentro de casa que pode olhar para que a gente consiga identificar, por exemplo, possíveis casos de fraude e como a gente faz um trabalho educacional junto com os RHs. Por quê? Porque às vezes aquela situação, antigamente você ouvia assim, você tem aqui, eu sei que seu plano de saúde, por exemplo, ele te dá R$300 de reembolso, mas eu vou dividir aqui o recibo para você em 2 meses. Por exemplo, a maior parte das fraudes vem do reembolso mesmo. Entendeu? Então, isso, às vezes a pessoa fazia essa divisão de recibo e ela não tinha conhecimento de que aquilo de fato era uma fraude. Então, a gente começou a trazer um pouco. Como que o modelo preditivo consegue pegar valores que estão muito próximos e num intervalo muito curto de tempo? E quanto que a gente pode fazer um trabalho sim, mas de conscientização das pessoas. E aí a gente teve mais de 100 notícias crime no mercado, onde a gente pega, assim, um esquema muito bem armado, vamos chamar assim,
de fraudes mesmo. Então, que você tem, de fato, ali toda uma cadeia ali de pessoas e personagens, vamos chamar assim, que estavam ali todas organizadas. Por exemplo, a gente tinha situações onde você tinha bancos que abriam uma conta digital para a pessoa fazer o depósito do reembolso, e esse valor acabava ficando com a clínica. Então tinha de tudo que você pode imaginar. Fazer vários exames que são desnecessários para pegar o reembolso. Exato. Ou então, por exemplo, se você compartilhar sua senha, a pessoa que está com acesso a essa senha é igual você está compartilhando a senha do seu banco. Né? Não, compartilhar a carteirinha, eu já ouvi muito isso, né? A carteirinha, mas você tem a senha do seu aplicativo. Tá, e aí entendeu? Você passava... A clínica baixava o aplicativo, passava a senha da pessoa e ela vendia isso como um serviço. Já soube. E ela vendia como um serviço. Então, quer dizer, fica tranquilo, Diego, que eu vou fazer aqui todo o seu pedido de reembolso, você não vai ter problema. Mas isso é uma bomba para vocês, uma bomba para o setor inteiro brasileiro. Então, exato, mas aí o que a gente fez? A gente, por exemplo, a gente acabou de estabelecer no nosso aplicativo a biometria. Então, agora você só consegue pedir o reembolso através da biometria, que é um serviço extremamente relevante para as pessoas. A gente tem uma outra tecnologia também que a gente tá para lançar, que ainda não posso dar o spoiler aqui, mas que ela se associa muito à tecnologia de fato do mercado financeiro para ajudar, porque assim, não dá... Eu tenho sim uma responsabilidade como empresa de ajudar as pessoas a esse controle de fraude, tá? Diego, você falou na última resposta que a inteligência artificial generativa está sendo mais eficiente do que o atendimento humano. Você está falando, claro, especificamente do iFood. Com esse fato, vocês pensam em acabar com o atendimento humano do iFood? Não, porque acho que no final existem situações específicas que você precisa do julgamento humano. Mas numa situação que alguém diz assim, eu recebi a comida, e o entregador, aliás, o consumidor diz eu não recebi, o entregador diz eu entreguei. E aí, como fica? No final você precisa de um julgamento humano. Tem situações que você não quer um modelo dizendo qual a probabilidade de algo ser certo ou errado. Então você precisa do julgamento humano. Então não vai acabar. O que vai acontecer é que você vai especializar mais. Ao invés de você ter uma pessoa que sabe 100 procedimentos, aquela pessoa vai trabalhar em 15 procedimentos. E aí o nível de qualidade do seu serviço vai subir muito, porque você tem uma pessoa muito mais especializada. Diego, em 2021, eu fiz aqui a lição de casa, bonitinha. Em 2021, o iFood abraçou a causa da educação, né? Vocês pretendem impactar 5 milhões de estudantes da rede pública até 2025, correto? Exato, é isso aí. Que caminho vocês estão dessa... A gente está bem avançado. Dessa causa. Está bem avançado. A gente tem hoje cerca de 500 mil pessoas já com certificações por ano, tirando certificações para melhorar a qualidade, a capacidade deles cognitiva, de conhecimento e etc. E a gente começou a fazer um trabalho em adição que é a formação no ensino médio do entregador. Então a gente esse ano já forma mais 10 mil entregadores no ensino médio. Hoje 70 mil entregadores já, dos 350 mil que trabalham no iFood, eles já têm ensino médio e a gente pretende chegar em pelo menos 80% desse número. Então a evolução que a gente tem feito no tema educacional tem sido realmente muito impressionante. Qual tem sido a resposta deles? A resposta eu quero continuar no iFood mesmo assim. E essa é a melhor resposta possível. Ou seja, a resposta que poderia ser, não, eu quero sair daqui porque agora tem um outro tipo de trabalho que antes eu não podia, pré-iFood eu não podia acessar e agora eu posso. A resposta tem sido, o nível de renda é muito bom, eu prefiro ficar aqui, e em especial a flexibilidade. Ou seja, a pessoa que trabalha hoje na sua casa, ela tem que sair 6 da manhã da casa para poder chegar na sua às 8, 8 e meia da manhã. Hoje um entregador do iFood, uma entregadora do iFood, se quiser levar o filho à creche, levar à escola, ele consegue, ele começa a trabalhar na sequência. Essa flexibilidade é muito encantadora, quando ela é associada a uma renda que faz sentido para ele. Hoje no iFood, os entregadores que trabalham 6, 8 horas por dia, 5, 6 dias por semana, eles, líquido da despesa da moto ou do carro, do que quer que seja, ele ganha 2 salários mínimos. 30% do Brasil ganha 2 salários mínimos ou mais. Ou seja, é um valor significativo para uma pessoa que está fazendo esse tipo de trabalho, né? Então, o resultado tem sido bom porque, mesmo trazendo educação, a grande maioria continua trabalhando dentro da plataforma. Simone, quando a Amazon, tempos atrás, comprou a One Medical nos Estados Unidos, uma operação aí de 3 bilhões e 900 milhões de dólares, ela justificou da seguinte forma: saúde é um dos setores que mais precisa se renovar.
E eu converso com pessoas especialistas assim, de várias áreas e setores, e eles confirmam isso. Que assim, se você comparar com outros setores, setor financeiro, por exemplo, no Brasil mesmo, eles inovaram muito antes, por exemplo, do setor de saúde. Como é que você define o setor de saúde em relação à inovação hoje? Ele está atrasado? Ele está correndo atrás da máquina? Eu acho que a gente teve um advento que foi a pandemia, que ela ressignificou saúde na cabeça de todo mundo. Eu falo assim, que quando a gente chegava para as pessoas que você falava assim, olha, feliz aniversário, que você tenha muito dinheiro, que você tenha muito sucesso, que você tenha amor, que você conquiste todos os seus sonhos e que, by the way, você tenha saúde. Era assim que a gente... Saúde, ele sempre ficava aquela... Parecia que se eu falasse para você, tenha saúde, você tinha aquela sensação, ai, saúde. Pós-pandemia, não. A gente viu o que aconteceu, né? Então, assim, a saúde, ela tem agora um lugar na nossa vida que tem um lugar, de fato, de muito destaque. E quando a gente olha para o Brasil, a gente tem um Brasil muito diferente regionalmente falando. Então, acho que um trabalho que a Sul América vem fazendo, né, olhando aí para a saúde, é a questão de o que você consegue levar para cada região do país que pode, de alguma maneira, tirar um pouco da desigualdade que existe hoje do eixo Rio e São Paulo. Né? Então, acho que esse é um desafio e uma causa que a gente acabou abraçando em 2023. O que a gente vem trazendo, o que a gente trabalha muito é como que você olha para cada região e identifica, por exemplo, prestadores, que é o que a gente fala, são hospitais, os médicos ali da rede credenciada, que de alguma maneira a gente traz ali um plano de saúde de qualidade para aquela região. Como que você faz para dar acesso? Porque no final do dia, um plano de saúde, um seguro saúde, ele dá acesso para as pessoas a uma saúde de qualidade. Porque se você vai, por exemplo, de uma maneira particular num hospital, é muito difícil você conseguir arcar com os custos. Então, no final do dia, um seguro saúde com a sua conta baseada no mutualismo, ele traz mais acesso às pessoas. Então, acho que esse é o primeiro trabalho que a gente fez. Então, através do nosso produto, que é o Direto Nacional, a gente começou a olhar para várias regiões do país e começou a trabalhar a necessidade específica daquela região. Essa é uma coisa. O outro lado que também a gente vem trabalhando muito é a questão de, assim, como eu olho para produtos que são mais adequados, de fato, que ajudem as pessoas a usar melhor o plano de saúde. Então, uma das coisas que a gente viu, a gente tem uma rede de laboratórios muito relevante. Então, os maiores laboratórios hoje são aceitos pela Sul América. E a gente tinha uma quantidade de reembolso muito grande, porque às vezes eu ia, por exemplo, num médico, e ele falava, pode fazer aqui já direto os exames. E isso acabava abrindo uma porta, né, em alguns casos, obviamente que não são todos os casos, para fraude. Então, o que a gente lançou um produto que a gente chamou de reembolso modular. Ele tem, sim, um reembolso para algumas situações, porém, para exames, não. Então, isso faz com que eu ajude a ter uma lógica diferente. A Sul América foi pioneira nisso. E se você for parar para pensar, olhando para esse segmento, é difícil você tomar uma decisão dessa. E aí a gente começa a já ver que um movimento do setor já vem junto com a gente. Uma outra coisa também que a gente fez, em 2023, foi o que eu estava comentando, foi a parceria com a Gympass, que sai da lógica de você só falar, entre aspas, de doença, para uma lógica onde você traz a qualidade de vida e a prevenção. A gente está falando de quase 300 mil pessoas cadastradas no nosso programa, no Brasil inteiro. Então, às vezes, que você está falando de fato de um microempreendedor que jamais teria acesso a uma solução dessa, né? E que detalhe, ele traz esse benefício para os colaboradores dele. E a gente sabe que a partir do momento que a pessoa começa a cuidar mais da saúde, ela começa a olhar, por exemplo, para a questão da saúde mental. Então, um exemplo, telemedicina. A gente tem o psicólogo, né? O psicólogo na tela, que é um serviço que a gente tem, que você vai lá e você faz a sua terapia, faz todo o seu tratamento via telemedicina. Então, sim, a gente tem um caminho que é um caminho bastante importante para a gente, e que ele está vindo. Então, assim, eu acho que, sim, tem um grande desafio para a gente e os custos, eles são muito altos, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Simone, como a Sul América tem conseguido equilibrar a difícil equação entre ofertar o benefício para o cliente e a sustentabilidade financeira da empresa, que, pelo que se sabe, é o grande X da questão dos planos de saúde. Como se sustentam ao longo do tempo?
Porque não existe mágica, né, gente? É como qualquer serviço. Eu vou pagar o serviço, por exemplo, do iFood, eu vou fazer um pedido de um produto, eu vou ter uma taxa, né? Então, é a mesma coisa, a lógica de um plano de saúde. Quando você olha para o plano de saúde, você faz uma conta, né, que um valor que eu calculo, tem uma conta atuarial em cima de todo o valor que eu vou te cobrar naquele ano, e qualquer desvio que a gente tenha, ele vem desdobrado num reajuste. Então, a gente teve alguns anos, né, principalmente pós-pandemia, de reajustes que foram reajustes significativos, né? O setor como um todo teve isso. Então, o que a gente vem trabalhando muito é como eu faço para ter produtos cada vez mais inteligentes para essa nova lógica. Então, quais são as ferramentas que a gente tem hoje? Eu tenho a coparticipação. A partir do momento que eu tenho um produto com coparticipação, as pessoas elas têm muito mais preocupação em como ela vai utilizar o plano de saúde. A gente tem um reembolso modular, como eu acabei de dizer. Então, eu trabalhando um produto muito mais adequado e trazendo uma rede credenciada cada vez mais de qualidade, a pessoa ela vai pedir menos reembolso. Então, ela vai automaticamente usar o plano de saúde e vai viabilizar uma possibilidade melhor. Então, por exemplo, a gente tem alguns produtos que são produtos, por exemplo, que a gente acabou de lançar, que é o SulAmérica Médicos. O médico, ele não precisa, em alguns casos, ele tem alguns colegas, ele não precisa de, por exemplo, terapias e nesse sentido. Então, eu trabalho um produto muito mais hospitalar. Então, a gente está vindo, personaliza para cada um dos públicos, olha de maneira regional, para que a gente consiga cada vez mais entregar o produto certo e não um produto cheio de coisas que de repente as pessoas nem acabam utilizando e eu carregue demais na relação de custo. Então essa é um pouco a lógica que a gente vem trabalhando. Do atendimento. Ah, com certeza. Individualizar o atendimento, personalizar o atendimento. Individualizar o atendimento, personalizar o atendimento, usar a tecnologia a nosso favor. Então, por exemplo, quando você olha para uma telemedicina, por exemplo, um exemplo, a gente tem alguns comportamentos, vamos pensar na gente. Quantas vezes vocês já não foram num médico, não fizeram os exames que o médico pediu? Ou se você fez o exame, você não voltou para ver como estava o resultado daquele exame. Isso é algo que tem que estar na nossa cabeça. E o quanto, de fato, a prevenção pode... Olha isso, a gente está falando de IA generativa, preditiva, machine learning, e muitas vezes a gente não consegue olhar para a nossa saúde e olhar para a prevenção da nossa saúde de uma maneira que ajude a gente a cuidar da gente mesmo. Quando a gente fala de longevidade, é sobre isso que a gente vai ter que falar. Então, o plano de saúde, assim, ele está aqui, ele vai ter que, sim, usar a tecnologia, só que nós somos humanos, muito humanos, sabe? Então, a gente tem uma questão muito grande aqui de, sim, olhar para a personalização e, além da personalização, a gente conseguir ser mais inteligente nessa oferta de serviço, como esses exemplos que eu trouxe para vocês. Diego, o iFood está em quantas cidades brasileiras? 1.500, todas acima de 50 mil habitantes. Com esse arsenal de dados que vocês têm, o que você pode concluir desse Brasil gigantesco que vocês entregam diariamente? Comida, pacotes? Diariamente são 3 milhões de entregas por dia. Muita coisa. Tem muita coisa, tem muita coisa. Eu acho que primeiro tem... uma clara visão de que São Paulo e Rio de Janeiro são... A gente tem as pessoas mais exigentes em termos de qualidade de serviço, claramente. Enquanto no interior do Brasil, cidades abaixo de 500 mil habitantes, as pessoas se importam menos com qualidade de serviço. Então aqui você vê o entregador no mapa chegando e está 10, 15 minutos, é algo mandatório. No interior a pessoa fala, beleza. Então são padrões muito diferentes. 2, aqui se come muito mais na padaria, fisicamente, enquanto no interior se pede muito mais. Se complementa o café da manhã. Ou seja, eu vou fazer aqui o pão de queijo e eu vou pedir também uma mussarela e um requeijão. Não, aqui em São Paulo a gente vai mais para a padaria efetivamente. Mas isso é uma realidade paulistana, né, da padaria, né? É uma realidade paulistana e das maiores cidades. Você vê isso em Curitiba, você vê isso em Porto Alegre. Tem um outro dado que ele é muito claro também e que ele inclusive gera muito problema para nós, que é o famoso subir para entregar. Então, o paulistano, por exemplo, o mineiro, o curitibano, o campineiro, ele fala, cara, vem e deixa na portaria, eu me viro aqui. O carioca não admite isso.
O carioca tem que subir até da cultura. Mas tem uma questão de segurança, né? Porque assim, muitas cidades, muitos prédios, eles deixam ali na portaria por uma questão de segurança, para o entregador, por exemplo, não ter acesso ao interior de um prédio. Total, né? Mas você concorda que essa questão de segurança ela é aplicável às duas cidades? Vamos comparar São Paulo e Rio. É aplicável às duas. O problema de insegurança no Brasil, lá o carioca prefere dizer suba. O que para mim é um grande problema. Né? É um problema por quê? Porque pensa, o entregador nessa situação, quanto mais ele otimiza o tempo, mais ele sobe a renda. Todas as vezes que ele tem que entrar no condomínio, caminhar até uma torre, chamar, subir, se perde ali, volta, desce, ele está perdendo o tempo dele. Para ele tem um valor muito grande isso. Para você está assistindo o jornal. Para ele tem um valor de renda. Então isso me gera muito atrito. Isso chega a ser um problema. Comidas mais pedidas, disparadamente, a pizza, o hambúrguer... Pizza em todo lugar no Brasil? De forma geral, na média. Pizza, hambúrguer e a comida japonesa. São os 3 mais pedidos. E no meio da tarde é o açaí. Em especial na região sudeste do Brasil e no nordeste. São 2 regiões que se pede muito açaí no meio da tarde. Então, esse é um pouco do Brasil a partir dos dados. A partir dos dados do iFood. Eu me vi aí. Você viu? Não, me identifiquei com vários. Me vi aqui, sou eu. Da comida ali, eu me identifiquei total. Diego, para a gente encerrar, como empresa não de tecnologia, de inteligência artificial que o iFood é, qual será o grande capital do futuro? Conhecimento ou a capacidade de se adaptar à tecnologia, a novas tecnologias? Eu diria que o grande capital do futuro é a inteligência expandida. É você conseguir trabalhar com a sua e entender que a máquina, nesse caso aqui a inteligência artificial, ela expande essa inteligência. Ou seja, eu vou dar um exemplo simples hoje. Hoje quando você pensa em hipóteses para fazer um teste, você via de regra faz isso como? Você senta e lista isso, você e outras pessoas. Hoje dentro do iFood o que a gente faz? A gente pega isso e uma vez terminado esse processo, a gente coloca no assistente de IA e fala, você consegue enxergar mais hipóteses? E ele te dá mais 5, 6 hipóteses. Então você veja, eu estou trabalhando em conjunto. Eu não deleguei, mas eu também admito que eu tenho certas limitações. E essa expansão é o que me dá a chance de fazer muito melhor ou acertar muito mais. Esse para mim é o grande capital do futuro. E a gente não está preparado para isso, porque historicamente a gente não trabalha desse jeito. A gente trabalha confinado no que a gente acha que é certo. Simone, rapidamente, quando você estava na escola, na faculdade, você imaginava esse posto de alta liderança de uma empresa tão grande que você está hoje? Eu sempre fui muito sonhadora, viu? Eu me imaginava, eu não vou ser humilde aqui não. Que bom, Acabamos de sair do mês da mulher, maravilhosas, né? Sim, eu me imaginava, só que eu acho que a responsabilidade que eu tenho hoje, né, de uma empresa de 130 anos, uma marca, né, de 130 anos, e que tem, assim, uma grande carga ali olhando para a saúde, eu me sinto muito responsável por tudo que a gente vem fazendo. Então, eu acho que aqui, né, quando a gente olha para a tecnologia, em que lugar a gente vai chegar, por exemplo, né, e é tudo que a gente já está estudando, a partir do momento de modelos preditivos que vão ajudar você a se cuidar mais. Como eu vou correlacionar, por exemplo, a saúde a um seguro de vida? Como eu vou correlacionar a sua saúde a um plano de previdência? Então é tudo isso que a gente vem se provocando muito internamente. Então aqui pra gente, pra mim, acho que assim, o grande desafio, olhando, né, para os próximos 130 anos, é de estar nesse lugar. Que a partir do momento que você, de fato, ainda não consiga... Muitas vezes a gente tem dilemas, né, porque somos seres humanos, né, como que a Sul América pode te ajudar a enfrentar esses dilemas? Porque muitas vezes a gente discute tanto a tecnologia e, por outro lado, muitas vezes a gente volta a dilemas que, por exemplo, a gente vem discutindo da saúde mental de uma maneira parece que tão primária ainda, né? De falta de autoconhecimento. Então, a Sul América, ela tem muito essa ambição de chegar nesse lugar para ajudar as pessoas, sabe? Maravilha. Muito bem, que delícia de papo, hein? Simone, Diego, brigadíssimo pela presença aqui no Lead Link. Nós recebemos Diego Barreto, vice-presidente de Finanças e Estratégia do iFood, e a Simone Cesena, CMO da Sul América, nesse papo incrível aí que a gente falou de inovação, de saúde, de empresa de inteligência artificial e de inteligência artificial. Adorei. Obrigado. Valeu. Muito bom, gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês. E a gente agradece, como sempre, a Casa Lead, que nos recebe.
E agradecemos também o apoio do Inove Banco e, claro, agradecemos sempre a sua presença, a sua audiência aqui no Lead Link. Até o próximo Lead Link. Até.